Olá a todos, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu hoje trago aqui a minha opinião do novo livro do Pedro Catalão Moura. Olhem esta capa, lindíssima. O Pedro Catalão Moura é este rapaz, um rapaz bem apessoado, muito simpático, que eu tive o gosto em conhecer pessoalmente. Estive na apresentação do seu livro na livraria Ponto do Raro, em Torres Novas. E então pude conversar um pouco com o Pedro, ouvir toda a explicação à volta da construção deste livro. E gostei muito. O Pedro é um excelente escritor, um novo escritor português, mas que escreve mesmo muito bem. É autor do Quando o Vaticano Caiu, um thriller religioso que eu gostei muito. A minha opinião está alguns aqui no canal, se quiserem assistir, terei todo o gosto em que vejam e partilhem comigo alguns comentários e digam-me também se já leram o que é que acharam. Aqui nós vamos ter uma distopia, é uma história ficcionada que não aconteceu, mas poderia acontecer. Temos aqui neste livro tivemos o 25 de Abril de 1974 e, passado 15 anos, em 1989, temos aqui esta história. O nosso país, encontra-se sob o regime de uma ditadura comunista. Vamos ter o Otelo Saraiva de Carvalho como vilão. Portanto, o Otelo foi um dos mentores do 25 de Abril. Aqui ele será o vilão desta história. É algo curioso, não é? Porque o Otelo Saraiva de Carvalho foi um homem que lutou pela liberdade. Eu, felizmente, não passei por isso, mas lembro-me muito bem dos meus pais contarem o que acontecia. O regime em que as pessoas viveram durante a época do Salazar, o tempo do Salazar, a PIDE que andava sempre metida no meio da população sem as pessoas saberem, e todos olhavam uns para os outros desconfiados com medo que um deles fosse um bufo, e tinham medo que a PIDE lhes entrasse pela casa adentro e lhes fizessem mal. Portanto, eu lembro muito bem de ouvir os meus pais contarem essas histórias, porque foi uma coisa real. Aqui vamos ter algo parecido, só que em vez de ser com o Salazar, será o Otelo Saraiva de Carvalho a ser o vilão da história. Portanto, o ditador, a querer também impor as suas ideias, tudo à sua maneira. O povo não se pode expressar contra o regime. Se o 25 de Abril aconteceu e as pessoas conquistaram liberdade, aqui, neste livro, as pessoas não estão em liberdade. Vamos ter uma família em Estremoz que vai sofrer um rude golpe. Iremos ter aqui um grupo como tivemos antigamente a PIDE, aqui vai ser também uma polícia política, a polícia do Estado, neste caso faz parte da ditadura comunista, e este grupo de homens invade a casa de uma família, um casal e 2 filhos, porque vêm à procura de algo, que eu não posso aqui dizer, vêm à procura de alguém, e acabam por matar aquela família. Mas a mãe, antes de morrer, consegue que o filho mais velho fuja para que não lhe façam mal, e o filho, com grande peso no coração, ele foge, porque era a vida dele ou a liberdade, não é? Mas sabendo que tem que fugir, mas deixa a sua família para trás. O filho mais novo, como eu já disse, é o Sebastião. O Sebastião tem um segredo,
e Hotel Saraiva de Carvalho não quer que este rapaz sobreviva por um determinado motivo, que eu não vou aqui dizer. Foi algo que me deixou muito curiosa logo quando comecei a ler esta história. É de louvar realmente a imaginação do Pedro, como é que ele e outros escritores conseguem ter esta imaginação, ir buscar assim esta imaginação e ter esta ideia de criar esta personagem, o que não é nada que não poderia ter acontecido, não aconteceu, mas poderia ter acontecido, e é uma história muito, muito bonita. É uma história também muito triste, uma história bonita. Não é bem assim, uma história bonita. Uma história está muito bem escrita, tem personagens reais, neste caso o Hotel Saraiva de Carvalho, vai ter o Vladimir Putin, não sei dizer o nome todo, como o Pedro sabe dizer. Teremos o Carlucci, portanto um agente da CIA, foi embaixador cá em Portugal. Vamos ter Mário Soares, exatamente, também vai entrar nesta história, e temos também a Celeste dos Cravos, aquela senhora que andou nas ruas durante o 25 de Abril, durante a Revolução, que andou a distribuir cravos pelos soldados. Vamos ter a Celeste aqui, a Celeste dos Cravos, vamos ter lá aqui nesta história do Pedro. Portanto, vejam bem, o Pedro foi buscar personagens bastante caricatas. Caricatas, não sei se será o termo, mas pronto, curiosas, personagens muito curiosas, e eu gostei muito de acompanhar esta história. Os livros do Pedro são sempre uma aula de história. Apesar disto ser uma ficção, mas o Pedro teve que fazer uma grande pesquisa para conseguir que muito do que aqui está explicado, pronto, nós o percebamos. O Pedro começou este livro e gostei muito, muito disso. Ele tem aqui, é preciso que eu encontre, e então vamos lá andar aqui um bocadinho para a frente. E se calhar já, acho que ainda não passei. Portanto, nós sabemos que quando se deu o 25 de Abril, houve uma música que deu o mote para que os soldados saíssem para a rua, que foi a música E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho. E então, onde é que está? Já passei. Portanto, foi o E Depois do Adeus. E então, Pedro, por cada verso da música, por cada verso dessa música, ele completava, enriquecia, e eu vou ler aqui, pelo menos a primeira frase. Quis saber quem sou. Abril de 1974, 24º dia do mês. 22 horas e 55 minutos. Toca a telefonia. Canta Paulo de Carvalho, representante português com o aval do Estado no Festival da Canção. Ouve-se E Depois do Adeus. Depois temos aqui mais um verso. O que faço aqui? E por aí adiante. O Pedro vai complementando com os versos da canção, vai formando uma história que se adapta aqui a esta história, a esta distopia. É um livro fantástico, apesar de ter coisas que não são verdadeiras. Isto é o marcador de livros, mas também tem muita coisa que aconteceu, e o Pedro vê-se que houve aqui um grande trabalho de pesquisa. Eu sei que, depois de ouvir o Pedro dar as suas explicações lá na apresentação do livro, ele também já esteve com o filho do Mário Soares, e pronto, tal como ele disse, o João Soares não está habituado a ler distopias, não é? Se calhar nem ele saberia o que é que isso significa.
mas claro que o Pedro com certeza lhe explicou. E ver aqui o pai com um papel muito importante. Mário Soares aqui vai ter o papel de como teve Hotel Saraiva de Carvalho durante o 25 de 1974. Aqui teremos o Mário Soares que quererá ser o libertador do povo, porque aqui o povo está todo contra o Otelo, porque o Otelo é um ditador e as pessoas estão sobre aquele regime e não têm qualquer tipo de força, não têm voz, não têm nada. Portanto, é como se os tempos voltassem atrás. É assim, eu não vos posso dizer muito mais. Foi um livro que eu gostei muito. Depois, o Pedro tem aqui partes de algum humor. É isso também que eu admiro na escrita do Pedro. Não é sempre uma escrita séria, porque sendo um tema pesado, é bom também de vez em quando ter assim umas partes mais leves, com alguma leveza, porque realmente é um tema complicado, um tema sensível. Depois, o Pedro partilha aqui no seu livro um poema de Miguel Torga. Vou só ler um pedacinho. Um poema que ele dedicou à mãe e que se chama assim: Mãe, que desgraça na vida aconteceu, que ficaste insensível e gelada, que todo o teu perfil se endureceu numa linha severa e desenhada, como as estátuas que são gente nossa, cansada de palavras e ternura. Assim tu me pareces no teu leito, presença cinzelada em pedra dura, que não tem coração dentro do peito. Chama aos gritos por ti, não me respondes, beijo-te as mãos e o rosto sinto frio, ou és outra, ou não me enganas, ou te escondes, por detrás do terror deste vazio. Mãe, abre os olhos ao menos, diz que sim, diz que me vês ainda, que me queres, que és a eterna mulher entre as mulheres, que nem a morte te afastou de mim. Um poema muito bonito de Miguel Torga, que eu escrevi aqui por trás do marcador. Bem, não sei o que mais hei de dizer. Eu espero conseguir convencer-vos a ler o livro do Pedro, porque é um livro fantástico, um livro muito, muito importante. Ainda bem que há livros assim. Apesar de ser uma distopia, eu acho que é algo que vem ajudar a lembrar aquilo que passamos. Eu não passei, como eu já disse, mas que se passou há 50 anos atrás. E é importante que não se esqueça, porque nos dias de hoje está muito mais perto de acontecer o que aqui está do que aquilo que nós pensamos. E então eu recomendo que leiam. Conversem comigo, já sabem, estou careca de dizer. Tenho aqui um autógrafo do Pedro, que eu fiquei muito contente por Pedro deixar a sua mensagem. E pronto, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Aí, digam o que quiserem dizer, se já leram. Se não leram, leiam. E depois venham cá falar comigo. Então até à próxima, boas leituras e bom fim de semana.